Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui hoje de epidemiologia. Hoje nós vamos continuar falando da questão da toxicologia. Hoje nós vamos falar num tópico específico que é a intoxicação dentro da questão da toxicologia. Na aula anterior a gente falou quais seriam os graus, né, envolvendo a questão da toxicologia, né? Eu até fiz tipo uma tabela para vocês analisar essa questão, entendeu? Envolvendo a classe, o grau e a cor. Não pode esquecer dela não, tá? Quando se fala de intoxicação, a gente tem que lembrar primeiro passo a questão do conceito. O que é intoxicação? É o desequilíbrio orgânico, a quebra de homeostasia, certo? Quebra, né, da homeostasia. O que é homeostasia? Condição relativa de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar as funções adequadas para o equilíbrio do corpo. Ou seja, quebrou esse equilíbrio, certo? Pode estar relacionada à questão da intoxicação, ocasionada pela interação de um agente tóxico e o sistema biológico. Então, quando se fala de intoxicação, a gente tem que lembrar o quê? É o desequilíbrio orgânico, a quebra da homeostasia, ocasionada pela interação de um agente tóxico e o sistema biológico. A pessoa ingeriu algo ou teve contato com algo que é tóxico, isso pode provocar uma questão de intoxicação. A classificação da intoxicação, como a gente vai ver agora, ela pode estar classificada da seguinte maneira: quanto à ocorrência, a ocorrência pode ser intencional ou acidental. Depois, quanto à duração e a exposição, a curto prazo ou aguda, entre 24 horas, médio prazo ou subaguda ou subcrônica, repetição após alguns dias ou semanas, e a longo prazo ou crônica, por meses ou anos, ou então até para o resto da vida, né? Relacionado a isso. Então, está relacionado quanto à duração e exposição. Depois, quanto à intensidade dos efeitos. Pode ser leve, geralmente reversível, com o termo da exposição, moderada, pode ter lesões, né? Reversíveis ou irreversíveis, sem morte ou lesão grave. E a grave, que é uma lesão irreversível, podemos levar à morte. Então, a gente tem também quanto à classificação, quanto à questão da intensidade dos efeitos, leve, moderada e grave. Então, quando se fala de classificação, a gente tem que lembrar da ocorrência, quanto à duração da exposição e a intensidade dos efeitos. Depois a gente vai falar as fases da intoxicação. A gente vai estudar sobre 3 fases. Aí, primeira, a exposição, a fase de que o agente químico ou a disponibilidade química, né, o agente tóxico, encontra-se no ambiente, disponível para penetrar no organismo por alguma via de exposição. Depois você tem a fase 2, que é a fase da toxicocinética. Toxicocinética inicia-se com a absorção e mostra o caminho percorrido pelo agente no organismo. A toxicinética divide em absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e eliminação. Aqui a gente fala cada etapa dela, por exemplo, absorção, passagem de substância química da via de exposição até a corrente sanguínea. Quais são os fatores relacionados ao agente tóxico que influencia a absorção? A solubilidade, se ele é solúvel, o grau de ionização, isso tudo está relacionado à questão da absorção, então. Nós temos também dentro da absorção o transporte da membrana. Esse transporte da membrana pode ser transporte passivo, especial, difusão facilitada, transporte ativo, difusão por troca e filtração simples. Depois você tem outro tópico da toxicocinética, distribuição. Quais são os fatores que podem influenciar a distribuição? O grau de ionização no meio biológico, a afinidade química do xenobiótico com o organismo, ou seja, a afinidade química daquele agente tóxico com o organismo.
Vascularização do local, tá ligado a vaso sanguíneo, viu? Vascularização, tá ligado a vaso sanguíneo, questão de veias no local. Então, isso depende da distribuição. Se for uma veia calibrosa, dependendo de cair nessa corrente dessa veia calibrosa, a distribuição pode acontecer no corpo todo. Condições físicas do organismo. Se as condições físicas do organismo estiver um pouco debilitada, prejudica. O armazenamento depende das propriedades físicas, né, meia-vida biológica, da concentração do agente químico. Os principais locais de armazenamento são proteínas plasmáticas, lipídicos, ossos, fígados e rins. Rins principalmente devido à questão da filtragem, que vai filtrar, né, o nosso sangue. Depois você tem o que? A toxicocinética, a etapa da biotransformação, que é a substância, né? É a transformação que a substância sofre no organismo, visando torná-la mais hidrossolúvel. Na biotransformação, a gente tem 3 etapas, né? Os fatores que influenciam: idade, sexo, patologia, espécie, raça, gravidez, etc. Reações envolvidas: oxidação, redução, hidrólise, conjugação. Outros fatores: indução, inibição enzimática. Então, quando se fala de biotransformação, tem que pensar nesses 3 fatores. Fatores que influenciam, reações envolvidas e outros fatores. Depois a gente vai ter a eliminação, né? A eliminação é através das vias renais, através da urina, pulmonar, do ar expirado, biliar, através da bile, suor, saliva, leite, gastrointestinal, né? Tem ligado às fezes. E depois nós temos a terceira fase da intoxicação, que é a toxicodinâmica. Corresponde ao início da intoxicação, que envolve interação com moléculas orgânicas, alterações bioquímicas, alterações morfológicas, alterações funcionais, certo? A toxicodinâmica ela tem a fase clínica, que corresponde ao aparecimento dos sinais e sintomas da intoxicação, propriamente dito, ou seja, aparecer os sinais e sintomas conhecido como fase clínica da toxicodinâmica. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada. O que é toxicidade, né? É uma medida relativa ou comparativa dos danos causados por uma substância química, sob condições específicas de exposição. Então, quando se fala de toxicidade, aí tem algumas classificações que a gente já falou no início, né? Extremamente tóxica. Início que eu falei aqui, no caso, não seria da aula anterior, que a gente falou dessa classificação. Extremamente tóxica, altamente tóxica, moderadamente tóxica, levemente tóxica, relativamente não tóxica. E aí tem um grau de cálculo, né, de medida relativa para classificar se a toxicidade é alta, é média ou baixa ou altamente tóxica. Aí tem cada detalhe: dose efetiva, dose letal, como é calculada, como é feita, entendeu? Talvez isso aqui eu estou colocando para especificar, você não vai trabalhar com isso, mas é importante você saber, porque de repente no ambiente de trabalho, se tiver coisas altamente tóxicas, você tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. E aspecto dos efeitos tóxicos. Quais são os aspectos dos efeitos tóxicos que pode acontecer? Pode ter um aspecto local, um efeito local, num ambiente de trabalho específico. Um sistema pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um setor, pode ser um bairro, certo? O efeito pode ser reversível, for sim, tranquilo. O complicado quando é irreversível, efeito imediato e tem um efeito tardio. Pode ter alterações genéticas, né? Mutagênicas, mutacionais, carcinogênicas, está ligado ao câncer, né? E teratogênicas também. Então, essas alterações genéticas também podem ter consequências. Vou dar um exemplo. De repente, o trabalhador trabalha num ambiente onde tem muitos produtos químicos e ele não usa o aparelho, os EPIs, como deve ser usado, e, consequentemente, ele pode ter alguns efeitos tóxicos. Pode ser tardio, né, pode desenvolver ali ao longo daquele ambiente de trabalho, e pode ter mutações genéticas e pode desenvolver até o câncer. Por isso, o quanto é importante saber esses detalhes envolvendo a questão do processo de intoxicação, certo? Aqui tem as áreas da toxicologia, talvez na próxima aula a gente vai estudar sobre isso. A toxicologia é dividida em 5 áreas, né? Você tem a toxicologia de alimentos, ligada à questão alimentar, toxicologia ambiental,
no ambiente em geral, toxicologia de medicamentos, toxicologia ocupacional e toxicologia social. Os aspectos da toxicologia de medicamentos está ligado à questão clínico-analítica da legislação e pesquisas, né? Você tem clínico, que o médico passa, analítico também está a questão de análise, de análise, legislação que a legislação permite, e pesquisa, muitos medicamentos são feitos através de pesquisa, envolvendo animais, inclusive pessoas, certo? Tem um exercício que eu quero que vocês façam ele e deixa no caderno, e depois eu quero que você posta na plataforma, certo? O exercício número 1, você fala o que é intoxicação. Número 2, como pode ser dividida a classificação da intoxicação. Número 3, quais são as fases da intoxicação, que eram as 3. E depois eu quero que você fale para mim como é dividida as fases da toxicocinete, e explique uma delas. E quais as áreas da toxicologia. E hoje nós vamos fazer o gabarito parte 2, beleza? Qualquer dúvida eu vou estar disponível também no grupo para tirar a dúvida de vocês.